E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou gravar esse vídeo aqui para tentar repor as aulas que eu tenho com vocês, tá? Infelizmente a internet fica às vezes picando, fica dando problema, então vou gravar o vídeo e colocar no YouTube para ir repondo essas aulas com vocês. Meu computador ainda não ficou pronto, conversei com o rapaz hoje, disse que até hoje à noite ia começar a mexer nele, porque tinha lá uma relação, mas o teclado que tinha de chegar já chegou. Então vamos só aguardar. Se Deus quiser, amanhã eu estou com o computador e começo a já começo a fazer a aula de vocês, providenciar de outra forma também. E claro, sempre gravando os vídeos porque eu creio que a dificuldade está grande com relação à internet. Espero que vocês estejam sempre estudando pela lei, pela doutrina, como a gente tem combinado. Como estamos com um pouco de sem tempo, né? Eu até peço desculpas a vocês por esse incômodo com vocês, qualquer preço da satisfação, né? Qualquer dificuldade que vocês tenham, me procurem, não tem problema. Estou aqui para ajudá-los. E vocês são grandes parceiros, então vamos junto, meu pessoal. Eu vou mudar um pouco a dinâmica devido às condições que nós estamos hoje em dia, né? Estou devendo aula a vocês, tudo. Então fiz uma análise aqui do que eu devo passar a vocês e eu vou começar a nossa disciplina, recomeçar, melhor dizendo, né? Falando de doação. E aí nós vamos evoluindo. Mais ou menos só para vocês terem uma ideia de como é que vai ser a nossa demanda aqui, certo? Eu vou estar com o meu iPad aqui para me ajudar, mas estou gravando do celular para vocês não ficarem sem aula. Desculpa não ter conseguido fazer isso antes, porque felizmente a circunstância está um pouco complicada aqui, tendo que sair e fazer diversas coisas fora, né? E como tem muito grupo de risco aqui na casa, e tá um frio grande, tá complicado deixar eu sair. Aí acaba eu e a minha esposa tendo que ficar na frente. Aí tem que fazer compra, tem que fazer diversas outras coisas. Resolver besteira no centro, coisa para minha sogra também. Aqui tá fazendo agora, acabei de olhar aqui. Segundo consta, são 21 graus, se eu não me engano. Vamos olhar aqui, é isso mesmo. A máxima será de 21 graus. E à noite vamos fazer 6 graus. Bem legalzinho, né? Então, mas apesar do frio, tá. Graças a Deus as coisas estão caminhando bem. Espero que todos vocês estejam bem. Ninguém tenha pego esse vírus. Todos estejam em plena saúde. Deus quiser. Bem, eu ia falar aqui com vocês, mostrar qual vai ser o nosso roteiro com relação à aula, para vocês terem mais ou menos uma ideia do cronograma, certo? Nessas aulas que eu vou fazer sempre assim, gravadas, tá? Quando eu tiver meu computador eu vou continuar fazendo gravado, porque pelo que eu estou visto, parece que a internet tem tido alguns problemas, algumas pessoas não têm conseguido, têm tido oscilações, aí complica. Vamos entrar aqui, Uninassal. Direito, já lancei a nota de vocês, está no portal, esqueci de falar isso, mas fiquem tranquilos, já está tudo lançado lá. Qualquer coisa, falem comigo. Lembrem do material que eu já passei para vocês, tá? Lembrando que agora na AV2 conteúdo é cumulativo. Vamos lá. A relação, o cronograma que nós vamos ter vai ser mais ou menos o seguinte. Primeiro nós vamos falar sobre doação, depois empréstimos, depois mútuo, depois depósito, depois mandato, depois fiança. Depois da fiança vamos entrar em compra e venda. Vou tratar não de aspectos legais, tal, porque eu creio que vocês já estejam fazendo isso. Eu vou entrar nas partes principais e trazendo algumas novidades para vocês, tá ok? Pactos adjetivos de compra e venda, né? A gente vai entrar um pouco, a compra e venda é um pouco mais extensa, porque existem algumas minúcias que formem a lei, mas nós vamos falar um pouco. Promessa de compra e venda. Vamos falar sobre
Contrato preliminar, que isso é importante, apesar de nós termos visto um pouco isso na primeira parte. Às vezes, como ali estava numa parte muito geral, talvez aqui a gente tenha mais uma ideia de encaixar o contrato preliminar como um meio de vínculo jurídico da fase contratual e pós-contratual também. Vamos falar sobre troca, locação, certo? Prestação de serviço, empreita e seguro. Mais ou menos nessa ordem que vai ser as nossas aulas, tá? Vamos agora iniciar com relação à doação. Bem, pessoal, o que é doação? O que é o contrato de doação? Acho que vocês têm uma ideia do que seja, né? Doar. Vou fazer uma doação de sangue, por exemplo. Não é nada de relação contratual nisso aí, tá? Mas eu estou querendo dizer com relação a o que seria doar efetivamente. Creio que todos têm uma ideia do que seja o doar, né? Bem, o Código Civil ele inseriu entre os contratos o contrato de doação. E o que viria a ser o contrato de doação? Bem, primeiro é um contrato típico, porque está inserido no rol do Código Civil. E essa pergunta ela é um tanto interessante do que seria a doação, porque a doação ela veio da ideia lá de Napoleão Bonaparte com o Código francês, direito francês, que é falar mais ou menos o seguinte, até anotei aqui. É um contrato natural de doação se apenas uma das partes se obriga, ou seja, não há bilateralidade. Vejamos como acontece. Detentor da coisa, beneficiário. Esse simplesmente faz tudo, doa. Esse não fez nada. Contrato unilateral, isso nós vimos lá na classificação dos contratos do trabalho de vocês. Então, é mais uma questão de mera vontade de uma das partes. O que seria doação? É o ato de vontade de uma das partes em efetuar alguma ação em benefício de outrem. Isso é extremamente interessante. Por quê? Porque a doação ela não é algo que precisa de uma contrapartida. Não é preciso de uma contrapartida. O que é importante é exatamente o que? Uma das partes se propor a fazer aquilo. Não existe uma necessidade de uma contrapartida da outra parte para comigo. Quais são as causas, então, dessa doação? Bem, não necessariamente precisamos de um motivo, como nós já acabamos de falar. O motivo seria o quê? Uma causa final, uma interseção subjetiva. Não precisa de nada disso, apenas uma causa objetiva. Quero doar. O quê? Determinada coisa. Por que está inserido nos contratos? Porque essa coisa, quando doada, ela precisa de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, para a questão de segurança jurídica, é importante que esse aperfeiçoamento seja de uma forma legal, daí a importância de estar escrito e devidamente registrado, certo? Então, se nós formos ver, é a transferência de um bem por liberalidade, né, para outra pessoa, certo? Sem exigência de qualquer encargo ou ônus. Nós podemos ver isso no artigo 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outra. Não significa necessariamente bens, pode ser vantagens, ou seja, eu sou dono do bem, posso transferir aluguéis para outro como doação. Olha só, não é necessariamente algo material, pode ser também imaterial. Aí nós vamos lá para o direito geral, nem das obrigações, que vai falar lá o que é material, o que é imaterial, fungível, infungível. Tudo isso pode ser objeto de doação. Certo? Continuemos. Então, quais são as características da doação? A doação se define por ser o quê? Ser um contrato, decorrer de uma liberalidade. E aqui a gente fala liberalidade no que diz respeito a o que é a causa, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque alguém me salvou? Não é nada disso. É porque eu quero fazer. Isso é a liberalidade. A pessoa pode até ter feito algo para mim, mas isso não está escrito.
Não tem nada. Então, por liberalidade. Não, ele fez isso para mim, ou então por ser uma pessoa legal, por ter me ajudado uma vez, vou fazer algo por ela, faço uma doação. Por isso que é simplesmente uma mera liberalidade. Acarretar uma transferência de bem ou vantagem. É essencial esses 3 requisitos, certo? Ser um contrato, decorrer de liberalidade, ocorrer transferência de bem ou vantagem. Interessantíssimo ter esses 3. Sem esses 3, talvez você não consiga perceber que é uma doação, certo? Então é preciso o quê? Ter um pouco de cuidado também ao colocar essas últimas características, né? Porque os contratos de doação têm meros efeitos obrigacionais, não reais. Não são reais, sim obrigacionais. O que se quer dizer com isso? Quando nós pensamos em doação, normalmente nós pensamos no material de transferência de alguma coisa, né? Com relação a bens. Vou doar esta carteira, vou doar meu celular. Nós pensamos em coisa, mas não necessariamente são coisas, não é bens, casa, né? Nós pensamos nessa doação de casa, terreno. Não necessariamente é isso, mas também pode ser que era efeito obrigatório. O que é o efeito obrigacional obrigatório? Porque obrigatório fica um pouco estranho, né? Mas obrigacional. O efeito obrigacional é mais ou menos o seguinte: não se transfere a propriedade pelo contrato, certo? É possível transferir as obrigações que tenha nesse contrato, nesse ato de vontade. Então a transferência pode ser também de coisas, mas eu não estou querendo descartar essas outras, certo? Mas eu não quero me prender a elas porque talvez seja uma forma mais fácil de vocês visualizarem. Mas também com relação, por exemplo, à questão dos aluguéis que eu falei. É uma vantagem que a pessoa tem sobre aquele imóvel. E eu... Perdão. E eu simplesmente estou doando os meus aluguéis, que seria uma vantagem que eu teria em relação frutos, né, daquele meu imóvel, e estaria doando para uma outra pessoa. Isso é uma doação. E para configurar isso de uma forma adequada, é interessante que seja feito por contrato. Tá vendo como é? Às vezes é uma besteira, eu estou pegando para mim e vou doar para ele sem fazer nada. Ok, mas os efeitos jurídicos ainda vão incidir sobre você. Ah, mas eu doei. Sim. Como você vai comprovar isso por meios jurídicos? Daí a importância de estar devidamente registrado. Contrato escrito. Então, essas são as características praticamente do contrato, tá ok? Importante vocês verificarem que não há uma doação no abandono. Se eu abandonar a casa, depois outra pessoa pegar a casa, não existe doação nesse aspecto, tá bom? Acho que isso é meio por óbvio. Depois eu chego lá e dou a casa, faço alguma coisa, não. Não se enquadra aí porque não existe um ato de liberalidade, certo? Não existe compatibilidade. Quais são os elementos desse ato contratual? Então, primeiro, os elementos contratuais a gente pode encontrar algumas peculiaridades, né? Quanto à capacidade, pode ser ter uma capacidade ativa e passiva. Por que uma capacidade ativa? Alguma das partes efetiva a ação de doar. A outra, por receber, não pratica também um ato de ação de pagar, por exemplo, numa compra e venda. Ela é simplesmente passiva, recebe, só recebe. É possível doação a nascituros. Então é interessante porque a personalidade jurídica vem com o nascimento. Olha só. Mas é possível fazer a doação a nascituros. Inclusive isso é um artigo até do Código Civil lá na parte geral, onde se beneficia, onde realmente diz que se inicia a personalidade jurídica com o nascimento,
entretanto se resguarda de direito do nascituro. Então, aqui é interessante verificar isso, que é possível haver doações ao nascituro. Ainda vai nascer, vou doar a ele, nascido com vida, tal. Então, ele precisa só fazer o quê? Nada. É interessante que ele nasça com vida. Se não nascer, o contrato se tem por extinto. Por quê? Porque é uma questão personalíssima, né? É possível doação pura a incapazes, certo? Vamos falar um pouco do nascituro. Artigo 542, né? A doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Então é possível. É possível a doação para incapazes. Artigo 543, perdão. O outro é 542, tá? Não sei se eu falei errado. 543. Se o donatário for absolutamente incapaz, certo? Opa, porque tá tendo... Vem quando vai acabando aqui a bateria. Pronto. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se o aceite, desde que se trate de doação pura. Vamos falar mais à frente o que seria uma doação pura. Também é possível a doação à pessoa indeterminada. Olha só. Artigo 546. A doação feita em contemplação de casamento futuro com pessoa certa e determinada. Perdão, vamos começar de novo aqui. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, olha só, certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos, ou aos filhos que de futuro houver um ou de outro, olha só, não pode ser impugnada por falta de aceite. E só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Olha só. Isso com relação ao casamento. Não está aqui. Aqui pode estar falando até do filho, que ainda vai nascer. Porque está falando de nubentes, lembra? Que é doação a uma pessoa indeterminada. Pode até se realizar. Entretanto, aqui está preso a uma relação jurídica que é o casamento. É diferente dos incapazes e é diferente da do nascituro. Porque no nascituro, ele realmente está ali. No casamento, a pessoa acabou de casar, teoricamente, né? Ela não tem filhos. Duas pessoas solteiras, não há gravidez, não há nada. Vão casar. Eu posso fazer uma doação ao filho do casal. Olha só, ao filho do casal. Não existe nem o nascituro. Para vocês verem a diferença, que é isso que essa questão que eu estou querendo levantar a vocês. Então é importante que se veja isso. A doação precisa ser pura. O que é uma doação pura? Ato de total liberalidade, simplesmente o traspasso da coisa. Não é uma doação onde houve algo, como eu havia dito antes. Ah, a pessoa me ajudou, é uma pessoa boa, tal. Não. Resolvi doar. Você é uma pessoa que eu considero, mas não existe uma contrapartida anterior ainda que não tenha nada a ver com a doação. O ato de doar é simplesmente a doação. Se a pessoa foi boa para mim, isso pode influenciar moralmente, mas não legalmente. Daí a questão do meu ato de liberalidade. A doação pura seria nesse aspecto. Já uma doação impura poderia se falar da seguinte forma: quando existe a inserção da doação em alguns aspectos de outros contratos. Então aí se torna impura, entendeu? Mas isso nós vamos ver mais à frente. Quanto à legitimidade, o ascendente pode doar ao descendente? Pode. E por que é diferente da compra e venda? Nós vimos lá antes de encerrarmos, né, que às vezes o ascendente, quando doa para o descendente, numa compra e venda, quando vende, né, pode ser impugnado. Precisa do aceite do cônjuge, filho, etc. Isso nós tínhamos visto já. Então, espero que vocês também tenham dado uma lida sobre isso, né? Mas, então, é possível sim haver uma doação, certo? Agora, no caso da doação, haverá colocação do bem à herança. Ou seja, o bem que foi doado deverá constar na herança. Mas pode haver. Mas tem que constar
na herança, testamento. Olha só. Artigo 544. A doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, se eu estou doando, estou adiantando a sua herança. Então, isso deve constar tanto no testamento, como se fosse uma convalidação, vamos colocar assim, como também não. Olha só. Como também, se não constar, deve haver pelo menos um papel a ser apresentado. É um adiantamento de herança. Ele vai usufruir isso logo? Não. Isso só vai se convalidar a doação efetivamente quando existir ela pode até se valer inicialmente, de fato, vamos colocar assim. Juridicamente, só após o de cujus, como de cujus o estiver falecido, né? Vamos lá. A doação entre marido e mulher só é permitida se não for de encontro ao regime matrimonial. Ainda tem isso. Isso aí nós vamos ver, isso aí vocês vão ver lá em direito de família. Certo? Tutor, curador, doação para concubina, tudo isso é possível. Artigo 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos após dissolvida a sociedade conjugal. Olha só, ainda pode ser anulada. Quanto ao objeto, não pode abranger também todos os objetos, né? Não é uma doação universal. Então, artigo 540 e pouco. O que eu quero dizer com isso? Só para não sei se ficou claro, né? Estou lendo mais um pouco aqui do que eu escrevi para ser mais pontual. Aqui ele está querendo dizer com relação eu não posso fazer a doação de todos os meus bens. Não. Artigo 548. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, posso dispor de boa parte dos meus bens, desde que eu fique com algum bem que resguarde a continuidade da minha vida e a minha subsistência, vamos colocar assim. Não pode abranger bens que ultrapassem a parte disponível, doação inoficiosa. Ou seja, artigo 549, fica mais fácil vocês entenderem. É nula também a doação quando a parte que excede ao que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em seu testamento. Então, o quê? Eu posso doar 90% do meu patrimônio, só um exemplo. Não tem problema algum. Desde que eu consiga manter a minha manutenção, certo? Porque ela também é nula a parte que exceder a que o doador, no momento da sua liberalidade, poderia dispor em testamento. Ou seja, se eu tenho 2 filhos, se eu vier a falecer, 3 serão os meus herdeiros. Minha esposa e meus 2 filhos. Eu quis doar para 50%, certo? Isso dá todo o meu patrimônio. Vamos supor que eu não fiz testamento, então todo o meu patrimônio está englobado nisso. 50% da minha esposa, 25% para os meus 2 filhos. Eu faço doação a um deles, que ultrapassa 25%, há problema. Conforme vimos aqui. É nula a doação quanto a parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em seu testamento. Olha só. Não estou falando, apesar de eu estar falando de todos os meus bens, lembrem, não sei se vocês vão saber isso, né? Mas existe uma parte dos meus bens, que é 50%, que eu tenho total liberalidade com eles, e existe a parte que é, vamos colocar assim, afetada pelo testamento, pela questão do vínculo de necessidade que eu tenho com meus herdeiros. Aí que fala a questão de herdeiro necessário. Isso aí vocês vão ver mais à frente.
Os outros 50%, eu posso fazer o que eu bem quiser. Se eu pegar esse 50% e doar para um, é possível, tá? Se eu pegar e doar 54%, já não pode. Ultrapassa os 50%. Lembrando que essa segunda parte, dos outros 50%, é afetada por ser uma parte do meu patrimônio que é totalmente afetada pelo vínculo que eu tenho com os meus herdeiros. Ela não pode ser adstrita nisso daí. Tá ok? Espero que tenha ficado mais. Inicialmente, até comecei a. Depois que eu comecei a falar, eu vi que eu tinha uma coisa errada, né? Por isso que eu estou refalando. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Mas esse 50% que ele está falando é o 50% que eu posso dispor, não os 50% vinculado à questão dos meus herdeiros necessários. Certo? Se eu tiver, por exemplo, ninguém, não tiver casado, não tiver herdeiro nem nada, aí eu tenho 100% do meu patrimônio. Eu poderia até, teoricamente, doar 100%. Lembrando que eu preciso ficar com tanto para o a minha subsistência, como nós vimos no artigo 548, tá? Doação em forma de subvenção periódica, como se fosse uma pensão. Artigo 545. O doador, em forma de subvenção periódica ao beneficiário, extingue-se a doação, perdão. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiário extingue-se morrendo o doador. Ou seja, todo dia eu faço uma doação de dinheiro. Morri. Ele tem direito à continuidade? Não. Extingue-se com a morte do doador. Exceção. Salvo, certo? Se este outra coisa dispuser. Ou seja, se eu colocar isso de outra forma. Mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Eu posso fazer o que eu bem entender, ou seja, vai durar até quando eu morrer, certo? E eu posso dispor de outras formas, certo? Agora, não pode ultrapassar o meu período de vida. Quanto à forma, não há exigência na doutrina, né, quanto à classificação dos contratos de doação como um contrato formal ou não formal. Aí tem o Caio Mário que fala, eu tinha escrito aqui algumas coisas, né? Vou ver se eu mando isso aqui para vocês, tá bom? O Caio Mário entende que seria um contrato formal, né? Tal. Vou encaminhar isso para vocês depois. Mas a questão é sempre por ato inter vivos a doação, certo? A única exceção é o artigo 314. Vamos ver o que diz o artigo 314. Deixa eu abrir aqui o Código Civil. Olha como a internet é lenta. Podia ter colocado logo esse artigo, né? Ai. Acho que eu tenho que fazer umas adequações nisso aí. Meu. Tá frio. Vamos lá. Pronto. Artigo 314. Já tô no 500, rapaz, foi errado. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, está na seção 3 do adimplemento e extinção de obrigações, certo? Seção 3, do objeto, do pagamento e sua prova. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, olha só, fatiado, né? Que é a questão da pensão, né? É fatiado, fracionado.
Não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Não sei se eu fizer uma doação. Vou doar R$ 1 milhão. Fracionado? Pronto. Determinei um valor. Então, se eu morrer, eu tenho que pagar a diferença depois. Pode até ser isso. Agora, não vai continuar sendo fracionado depois da minha morte. Entenderam? Já, se não foi algo devidamente estabelecido, né? Quando chegar a minha morte, pum, acabou. Certo? A questão é você conseguir, que às vezes tem algumas circunstâncias, né? Que é preciso entender se é uma doação que ocorre de forma fracionada ou é efetivamente uma contribuição. Que aí as pessoas às vezes utilizam isso como meio de configuração de união estável e tal. Mas é por isso que se deve fazer por escrito, para evitar qualquer tipo de problema. Não sendo escrito, como às vezes é o caso aqui dessa doação por pensão, certo? Aí nesse caso, tem um pouco mais de dificuldade, mas pode se verificar se houve algum ajuste de pagamento por doação fracionada. Aí a questão de prova depende de casa a casa, é bem complicado. Certo? Vamos voltar aqui. A aceitação. Como seria a aceitação? Ou seja, o beneficiário aceitar. Se é doação, né? Simplesmente, o único trabalho que tem do beneficiário é exatamente ter o seu aceite, né? Mas a esse consenso só se chega se a parte beneficiada, isto é, o donatário, aceita a liberalidade. Certo? O doador faz a doação, o donatário recebe e ele tem que dar o seu aceite. Certo? Isso aí a gente pode ver inclusive no artigo 539, certo? O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Olha só. Pode declarar isso. Certo? Então existe essa peculiaridade. Precisa do aceite. Desde que o donatário, ciente do prazo, aí você pode encaminhar por meio de AR e tal, para se ter a prova, né? Ciente do prazo. Não faça. Se não fizer o aceite, a declaração entender-se-á, caso não faça, né? Dentro dele, do prazo, a declaração de que aceita, né? Entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Olha só. Vou doar esta carteira. Não tem encargo algum. Está válida. Vou doar a casa. Mas ela precisa sempre ser mantida desta forma, assim, assim, assado. Há encargo. Tem alguns... O código fala, né, dessa aceitação, sem a qual não há contrato. Por isso que a questão de existir ainda assim duas partes. Apesar de uma ter todo o ônus, a outra tem a sua parte, não de com a contraprestação, mas de efetivar o aceite. Porque a doação... Pense no seguinte, quando eu falo encargo, esse encargo ele não é uma contraprestação. Vamos colocar assim, condições que o doador instituiu para que o donatário possa usufruir desse bem. Eu vou doar a você o bem tal, que deve ser mantido limpo, deve ser sempre pintado de tanto tempo, assim, assado, tá. Aqui está a doação com alguns encargos. Não é doação pura. Agora eu acho que vocês vão conseguir entender o que é doação pura, né? Não tem alguns encargos que vêm junto com ela. Ele tem que aceitar. Tá vendo? Entendeu? Doação de um... Eu sou proprietário de um bem tombado. Fachada. E aí? Doador diz que vai doar, mas ele precisa manter
a fachada? Porque a fachada é tombada. É encargo. Entenderam? Artigo 546, vamos lá. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, né? Nós já lemos isso, que quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos ou a um dos filhos que, de futuro, houver um do outro, não pode ser impugnado por falta de aceite. Olha aí, com relação ao aceite nesse caso. E só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Só para vocês entenderem. A gente tinha falado sobre isso, mas estava falando mais sobre a questão dos nubentes. Agora vamos falar sobre o aceite. Vejam aí, é importante que haja o aceite nesse caso. Se não houver aceite, problema não vai ocorrer. Certo? A classificação genérica desse tipo de contrato é unilateral, certo? Só obrigação para uma das partes, como eu já havia dito. Consensual ou real, ou seja, tem que haver um consenso, aceitação, né? Pode ser oneroso ou gratuito, certo? Então, não é nem só oneroso, nem só gratuito. Pode ser tanto oneroso como gratuito. Por que oneroso? Encargo. Gratuito não é encargo. Certo? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, até anotei aqui. Doação de um sítio com casa de caseiro em que se obrigue a deixar o caseiro morando ali. Vendo? Existe tipo, você vai fazer uma doação, mas tem que manter o cara ali. Uma certa obrigação, entendeu? Manter. Se vai manter, pagar salário, pagar no caseiro, né? É um encargo. Pode ser comutativo ou aleatório, certo? Opa, perdão. Eu coloquei como uma pergunta, né? É comutativo ou é aleatório? Não faz sentido se falar em contrato comutativo ou aleatório, já que não é bilateral. Então, se às vezes pode cair na prova, por exemplo, que o contrato de doação é um contrato comutativo ou contrato aleatório. Isso aí é para contratos bilaterais, tá? Formal e informal, isso aí não faz uma exigência, né? Então tem que olhar aquilo que nós falamos já em cima, né? Para que haja efeitos jurídicos importantes, é importante que ele seja escrito. Mas se for verbal, o contrato também é válido. Agora, para se comprovar e efeitos legais às vezes sobre isso, é um pouco tanto trabalhoso para você conseguir efetivar. Certo? Vamos falar um pouco aqui da questão remuneratória. Tem outros aspectos aqui, mas vou pular um pouco, que é coisa simples. Por exemplo, classificação própria, pura. Nada é exigido em troca e nem é colocado sob condição ou termo. Condicional, ou seja, ela é pura, ou seja, se nada foi exigido em troca. É aquilo que eu estava falando para vocês, que eu ia falar mais à frente, né? O que é uma doação pura? Nada foi exigido em troca e nem é colocado qualquer condição ou termo. Agora, condicional, depende se é lista a condição de determinar pessoa para casar. Por exemplo, eu só vou doar a você o meu sítio se você casar. Vou doar os seus filhos 50% do meu patrimônio. Aí existe algo condicional. Modal ou encargo. Impõe-se uma restrição ao donatário em favor do doador ou de terceiro. Vou doar isso para você a meu usufruto. Doador. Vou doar isso a você, mas você tem que manter o caseiro. Terceiro. Que transforma o contrato em oneroso e não em bilateral. Olha aí. O contrato se torna oneroso, não é bilateral. É aquilo que eu falei para vocês. Não existe uma contraprestação. Tá?